Então, meu nome é Guilherme de Berreto Peixoto, eu sou formado em Física pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fiz mestrado no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e terminei doutorado em 2001 no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas também, no Rio, situado no Rio, na área de Física Teórica. Eu queria aqui, nesse vídeo, que eu espero que seja breve, fazer um pequeno comentário sobre uma matéria que saiu aqui na página do Universo Online, o UOL, intitulada aqui: Olavo de Carvalho questiona se a Terra orbita o Sol. O que diz a ciência? Bom, aí tem aqui, só queria comentar algumas coisas, poucas coisas, não vou comentar tudo. Aí começa aqui, abre aspas, né, o que o Olavo de Carvalho teria dito. No fim do século passado, uma dupla de cientistas, Michelson e Morley, disse o seguinte: se de fato a Terra se move ao redor do Sol, então deve haver diferenças na velocidade da luz em vários pontos da Terra, conforme as várias estações do ano. E eles mediram isso milhares e milhares de vezes e viram que não mudava nada. Não sei se foi milhares de vezes, mas... Então, das duas, uma, ou a Terra, continuando, né? Ou a Terra não se move, ou é preciso modificar a física inteira. Disse o filósofo Olavo de Carvalho em um dos seus vídeos, repercutindo nas redes sociais nesta semana. Esses vídeos estão viralizando por aí, né? Na gravação, ele ainda contesta o heliocentrismo, que diz que o Sol é o centro do sistema solar, né? E a origem e também contesta, né, a origem da teoria da relatividade de Albert Einstein. Não é que ele contesta, né, a origem da teoria da relatividade. Ele diz algumas informações, né, que não digo que elas são escondidas ou propositalmente omissas, mas parece que sim. Elas não são divulgadas, né, algumas informações que ele divulga. E são informações que historicamente não são falsas. Aí ele continua aqui, tá aqui, abre aspas aqui, né? Está atribuindo aqui a fala do Olavo de Carvalho. Então um cidadão chamado Albert Einstein viu isso e achou que era preferível modificar a física inteira só para não admitir que não havia provas do heliocentrismo. Bom, de fato, o que acontece? O Michelson Morley, a experiência de Michelson Morley, de fato, não detectou, ela fracassou nesse sentido, né? Ela não detectou o movimento da Terra. E aí, então, o Olavo de Carvalho está correto. Ou você admite que a Terra não se movia, que seria a conclusão mais natural e óbvia, né, no momento, ou então tinha que fazer uma teoria e modificar tudo, que é o que o Einstein fez. Hoje em dia, né, hoje em dia é fácil você falar. Hoje em dia não parece tão óbvio assim essa conclusão de que o resultado da experiência de Michelson Morley obviamente indica que a Terra que a Terra não se move. Hoje em dia isso não é tão óbvio. Por quê? Porque você já tem todo esse background, já sabe a teoria da relatividade e tal. E a teoria da relatividade é consistente com o resultado da experiência de Michelson Morley. Mas na época não existia essa teoria. Então, na época, a conclusão óbvia era de que a Terra não se movia. Essa que era. Então, nesse ponto, o Olavo de Carvalho ele tem toda a razão. Aí ele continua aqui, ó. Aqui, continua aqui, abre aspas, né? De fato, o fato é que no confronto entre geocentrismo e heliocentrismo não existe uma prova definitiva de um lado nem de outro. Está correto. Ele está correto, tá? Aqui continua, prossegue aqui, né? Teria ele razão
Astrônomos dizem que a ciência já provou o heliocentrismo há séculos e as teorias de Einstein vêm sendo corroboradas por várias pesquisas atuais, embora admitam que o entendimento dos resultados científicos nem sempre é de fácil compreensão. Está errado, tá? A ciência não provou o heliocentrismo. Ponto final. Está errado. Aí tem aqui, ó, continua aqui um exemplo, aí aqui, ó, aí, segundo o Gustavo Rojas, astrônomo da Universidade Federal de São Carlos, né? Aí ele diz aqui, esse astrônomo: como já se sabia que a Terra gira em torno do Sol, se esperava que haveria uma diferença na velocidade da propagação da luz. Esse experimento foi realizado inúmeras vezes e a conclusão óbvia é que a velocidade da luz é independente do movimento do observador. É o que eu já falei, a conclusão não é nada óbvia. Essa conclusão não era óbvia. É óbvia hoje, mas na época da experiência não era óbvia. A conclusão óbvia, mais natural, seria você admitir que a Terra não... seria você admitir que a Terra não gira em torno do Sol. Ela não se desloca em relação ao éter. Essa seria que era a crença, né? Seria uma crença corroborada pelo resultado da experiência. E aí que continua aqui, ó. Questionamentos sobre os achados de Albert Einstein são igualmente fundados. Aí aqui Cássio Barbosa, professor do Departamento de Física do Centro Universitário FEI, não sei o que significa essa sigla, FEI, explica. A relatividade tem sido provada tem mais de 100 anos. Beleza, ela tem sido corroborada, né? De fato, não existe uma proposta assim, tão abrangente quanto a teoria da relatividade e que tem um melhor resultado nas observações experimentais, né? Só que é o seguinte, isso não significa que a teoria é provada, é verdadeira, é uma verdade incontestável. Isso não significa, porque a ciência não funciona assim, né? Se pode aparecer no futuro uma teoria melhor do que a teoria da relatividade e ela vai ser adotada como verdade provisória. Então é isso que as teorias são tomadas, né? Elas são tomadas como verdades provisórias, não são verdades incontestáveis. Uma teoria, ela se baseia em várias premissas, né? Vários pressupostos. Muitas premissas e pressupostos envolvem conceitos muito abstratos, de muito apelo abstrato e matemático, né? Que não tem uma correspondência direta com alguma coisa da realidade corpórea. Então, essas teorias, quando você faz uma experiência e comprova as teorias, o que significa? Você não está comprovando a teoria toda, né? Você não está comprovando todos esses pressupostos abstratos, né? E premissas. A filmagem caiu porque a câmera esquentou. Uma câmera que esquenta e você não pode filmar 10 minutos, jogar fora, né? Não é possível uma coisa dessa. Vou tentar terminar logo isso aqui. Então eu estava falando que, por exemplo, aqui ele continua depois, na matéria. Por exemplo, diz a detecção de ondas gravitacionais é um fato que corrobora com a teoria de Einstein. A mesma coisa. Só que isso não significa que a detecção das ondas gravitacionais ela não prova as hipóteses da teoria. Então esse aqui é o sistema, o método da ciência é método hipotético dedutivo, né? Significa que você parte de hipóteses, chega a conclusões. Se os seus resultados experimentais corroborarem essas conclusões, então isso não implica, logicamente, na veracidade das hipóteses. Isso é uma coisa que toda pessoa que trabalha com filosofia da ciência é o beabá, né? Toda a teoria ela não está provada, né?
E aqui a parte do heliocentrismo, né, que está dizendo aqui. Como provaram o heliocentrismo. Né? E aí tem aqui, as comprovações sobre o heliocentrismo, por outro lado, antecedem a Einstein. Gustavo Rojas lembrou evidências apontadas pelos astrônomos Galileu e Galileu, James Bradley, um do século XVII, o outro no século XVIII. E, no caso aqui, o Galileu tem várias. A mais notável evidência seria que o problema das fases de Vênus. Né? Só que é o seguinte, a observação das fases de Vênus, ela não comprova o heliocentrismo. O que ela comprova é que os planetas giram em torno do Sol, mas o Sol ele poderia estar girando em torno da Terra, que seria um modelo a lá Tycho Brahe. Né? Então, a evidência das fases de Vênus não provam que a Terra está girando em torno do Sol. Tá? Isso é falso. O Sol, você pode ter um modelo diferente desse, em que a observação das fases de Vênus é perfeitamente consistente, que seria uma espécie de um modelo de Tycho Brahe, talvez uma modificação ou outra, mas basicamente seria um modelo em que a Terra estaria parada, o Sol girando em torno da Terra e Vênus girando e os demais planetas girando em torno do Sol. Esse é o modelo de Tycho Brahe, por sinal. E a observação das fases de Vênus é consistente com esse modelo, com esse cenário. Portanto, isso aqui é falso. Isso que ele falou aqui, Gustavo Rojas falou, é errado. Né? A visualização das fases de Vênus, né? Ela não mostra que não prova o heliocentrismo. Aí tem aqui a aberração da luz, que é uma coisa parecida. Ele cita também, en passant, né, o problema da paralaxe, né, das estrelas fixas, que é um problema que, se você imaginar as estrelas fixas, isso até tem modelo assim, tá, sendo proposto, girando em torno do Sol. Não só os planetas giram em torno do Sol, mas as estrelas fixas giram em torno do Sol, e o Sol girando em torno da Terra imóvel. Parece ser meio maluco, esse meio um pouco estranho, né? Mas é um modelo consistente com as observações, não só com as fases de Vênus e tudo, mas também consistente com a paralaxe. Então é isso. Agora, eu acho incrível que esses cientistas que foram consultados aqui na matéria, eles não conhecem a teoria da relatividade geral? Não é possível. Um dos pressupostos da teoria da relatividade geral, o principal, né, é que todos os referenciais são, do ponto de vista físico, são equivalentes, são legítimos referenciais. O referencial da Terra é um referencial tão legítimo quanto o referencial do Sol. Então, continuando aqui, a câmera aqueceu mais uma vez, né? E agora pretendo terminar. Então, eu estava falando que a teoria da relatividade geral, ela parte do pressuposto de que todos os referenciais são, sistemas de referência, né, são equivalentes, são igualmente legítimos. Né? Então, tanto a Terra, por exemplo, você pode imaginar a Terra como um referencial, um ponto de referência, e é um ponto de referência tão legítimo quanto o Sol. Né? Então, baseado nesse pressuposto, né, no fundo isso aí está relacionado ao princípio da covariância geral, um termo técnico, mas a partir desse pressuposto você não pode, não tem sentido dizer que a Terra gira o Sol ou o Sol gira em torno da Terra. São duas descrições assim, completamente equivalentes. É apenas é a mesma física
né? Você vai descrever a mesma física igualzinha em relação à Terra, é a mesma física que você descreve em relação ao Sol. É a mesma física, não tem como, dentro da teoria física, da relatividade geral, não existe maneira possível de discriminar isso, esse fato. A Terra que está girando em torno do Sol, o Sol está parado, ou é o contrário? Não existe maneira. As duas coisas acontecem uma em relação à outra. Né? A Terra gira em torno do Sol, o Sol gira em torno da Terra, não tem sentido. Então, são pela relatividade geral, que é a teoria que veio e está aí, e substitui de uma certa maneira, né, a mecânica newtoniana, a gravitação newtoniana. Segundo ela, fica até estranho você dizer que a ciência prova o heliocentrismo. Não, a ciência não prova nada. Inclusive a mais moderna teoria, que é a teoria da relatividade geral, ela parte do pressuposto de que isso não dá para ser provado, porque parte do pressuposto de que da equivalência entre todos os referenciais, todos os sistemas de referência. Então esse aqui é o... Então, quer dizer, o Olavo de Carvalho está certíssimo. Ele não está... Veja bem, ele não... O negócio dele não é... Ele não, se você prestar atenção, você vai ver que ele não está tentando contestar nenhuma teoria. Né? Ele está apenas dizendo algumas realidades, né? Observando alguns fatos históricos, relevantes até, e mostrando que algumas coisas não devem ser tomadas com certeza absoluta, que algumas coisas ainda estão em discussão, não são provadas pela ciência. Esse que é o ponto. Então o Olavo tem razão. E para fechar o vídeo, eu tinha esquecido de mencionar que eu sou professor de física no Departamento de Física da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, ok. Um abraço para todo mundo aí.